Ontem Deve ter alguma também. coisa a ver. Boa tarde. Estamos no segundo dia da 26ª Semana da Matemática e agora iremos assistir a palestra 5, proferida pela professora Lucite M. Takahashi. A professora Luci possui graduação em licenciatura, possui licenciatura em matemática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente, mestrado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado também pela Unicamp. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada, atuando principalmente em biomatemática. Professora, a palavra é sua. Obrigada, Valéria, pela apresentação. Agradecer também à comissão, e vou representar a Tatiana aí, né, Tatiana, pelo convite direto. Essa oportunidade, né, que a comissão, que é formada por professores e alunos, né, me deram para eu poder ter esse espaço e conversar com vocês um pouquinho, tá certo? A minha ideia aqui é falar de modelagem, mas lógico que eu vou puxar para a minha área de interesse, que é a biomatemática, dentro da matemática aplicada. Mas antes, eu trouxe aqui algumas imagens, porque algumas pessoas não são aqui de Juiz de Fora, né, ou mesmo que sejam da FJF, por causa dessa nossa época aqui que estamos vivenciando, não tiveram oportunidade ainda de conhecer o nosso instituto, a nossa universidade. Então, eu trouxe só uma foto parcial aqui, onde a gente pode ver aqui, ó, esse prédio maior é o Instituto de Ciências Exatas, esse prédio aqui, ó. Se a gente tivesse ao vivo aqui, né, tudo normal, a gente estaria em alguma dessas janelinhas aqui, ó, falando agora. Tá todo mundo dentro, né, de uma dessas salas aí, onde são as salas de aula e laboratórios de ensino também. Aqui são laboratórios de pesquisa da química e da física, o departamento de matemática é aqui, computação e estatística é aqui, e laboratórios de física, departamento de física lá atrás, né, e administração e laboratórios aqui. Então, esse platô que a gente fala, né, é dos ciências exatas. Lá para cima fica a engenharia, a arquitetura, para baixo, outros institutos. Então, daqui é só para ter uma ideia aonde vocês estariam agora, certo? Bom, mais um pouquinho da cidade. Aqui em Juiz de Fora tem um morro, eu falo assim, tem um morro principal, onde tem esse mirante aqui, que é o Morro do Cristo. Então, a minha ideia é assim, Juiz de Fora cresceu em torno desse morro, tá certo? E o que a gente vê aqui de frente seria o centro da cidade. A universidade ficaria mais para cá, seria a continuação desse morro. Aqui estaria o FJF, tá certo? Aí o ICE estaria aqui, ó. Mais ou menos essa é a ideia. Joinha? Aí, uma cidade grande, em torno de 600 mil habitantes, tá certo? Não é só a universidade que tem aqui, na verdade tem várias universidades, mas tem outras coisas, né? Comércio muito forte e etc. Tem shopping também, joia? Bom, agora que eu já fiz a propaganda da cidade, da universidade, espero que vocês, né, quem está aqui, continue aqui, não só a graduação, mas também continue a sua pós-graduação. E convidar vocês que não são da UFJF a virem aqui em Juiz de Fora trabalhar conosco, certo? A gente poder trocar experiências dentro dos nossos mestrados. Como nós temos 3 mestrados com diferentes linhas, eu acredito que atenda a grande maioria, até quem está fazendo ciência da computação, engenharia, tá certo? Alguma coisa de interesse vai estar aqui dentro de um desses programas. Então, convido vocês a visitarem os sites desses programas e sejam bem-vindos aqui. Bom, já que eu convenci vocês a virem aqui, eu acho que vocês tinham que tomar um pouquinho de cuidado quando vocês vierem. Tragam uma blusa, que igual agora, esses dias de semana aqui, chegou a 15 graus, aqui a universidade fica no lugar mais alto, é meio frio. Mas, em compensação, o verão é melhor. Mas também não se iludam. Não é do jeito que o pessoal fala.
A gente está perto do Rio de Janeiro, mas às vezes o pessoal aqui de fora me exagera. Mas acontece. O pessoal vai e volta no mesmo dia para a praia, da praia. Tá joia? Bom, voltando agora ao nosso tema, não, né, não que antes não seja importante, mas agora também é interessante. Por quê? Eu trouxe aqui umas perguntas que geralmente quem é da área da matemática somente, né? Ah, fazendo licenciatura. Eu fiz licenciatura noturna. Trabalhava de dia, estudava à noite. E aí, esse monte, né, de disciplinas, tal. Mas será que nunca nenhum de vocês pensou isso? Por que eu tenho que fazer tanta disciplina? Né? Se eu vou dar aula, já pensaram isso. Mas a gente pensa isso mesmo durante a graduação. Mas a gente não devia sair com esse pensamento da graduação. Tá certo? Porque, para mim, assim, como sair da graduação desse jeito? Não é legal. Mas será que o problema são as disciplinas? Será que a matemática resume a só definição, teorema, demonstrações? Será que essa é a ideia? Ou a gente está precisando discutir um pouco o que é a matemática? Para vocês sentirem mais o que vocês estão fazendo, o porquê de vocês estarem fazendo. Tá certo? Então, ao invés de eu chegar aqui e só falar o que eu acho, vamos filosofar um pouquinho em cima disso aí. Vou mudar um pouco a imagem aqui para mim, tá? Bom, como é que a gente olha agora? Vocês estão vendo duas situações. Imagina assim, dois fenômenos acontecendo, certo? É lógico que um fenômeno, assim, 3 pessoas batendo palma, 2 vagalumes, não gera um fenômeno, certo? Digamos assim. Eu preciso de uma quantidade. Lembra aquela ideia? Uma andorinha não faz verão? Então, eu preciso de uma quantidade boa, certo? De indivíduos batendo palma e vagalumes juntos, certo? Para ver uma dinâmica, alguma coisa acontecendo, uma dinâmica populacional acontecendo. E na hora que isso acontece, os fenômenos, você deixa o tempo correr e observa o que vai acontecer com essas populações. Será que existe alguma característica em comum entre esses dois fenômenos? Se você bater o olho assim, né, de repente, nem alguém da humanas, nem alguém da área da biológicas perceberia. Mas vocês são ligados à matemática. Se são ligados à matemática, provavelmente uma característica, pelo menos, comum aos dois eventos, vocês vão perceber, comuns aos dois fenômenos. Por exemplo, se você está no show musical, teatro, ao final, e a coisa foi muito legal, mas muita gente, pensa assim, muita gente junta, não 3 pessoas, certo? Muita gente junta. Ao final, o evento foi muito legal. Todo mundo começa a bater palma. E sem combinar, sem mandar zap, depois de um tempo, está todo mundo sincronizado. Tá certo? Eu não estou falando durante uma música que embala um ritmo. Tá certo? Eu estou falando assim, acabou o show. Certo? Todo mundo começa a bater palma entusiasmado, daqui a pouco está todo mundo sincronizado. O que aconteceu? Tá certo? Acontece. Alguém já vivenciou isso? Acredito que sim. E à direita aqui, ó, não é um IP amarelo. É a nuvem de vagalumes pousaram na árvore, cada um no seu ritmo, igual bater palma. Cada um no seu ritmo, cada um na sua frequência, certo? E aí os vagalumes também. Cada um na sua frequência. Aí daqui a pouco a árvore começa a pulsar. Esse vagalume não é brasileiro, tá? Bom, pensando assim, ó, o que seria matemática, então? Né, segundo Poincaré, é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. Certo? O que a gente está vendo? Tratar a mesma ideia em umas coisas bem distintas, fenômenos totalmente, a princípio, disjuntos, tá certo? Desconexos, mas a matemática consegue ver alguma coisa em comum entre eles. E a gente, né, os matemáticos, bacharéis, licenciados, né, físicos, biólogos, engenheiros, computeiros, tá certo? Como é que a gente aborda esses problemas? Por meio de equações e outras ferramentas, mas todas têm base aonde? Cálculo, álgebra linear, álgebra mesmo, geometria e etc.
Tá joia? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, ó. Esse é o melhor modelo para tratar da sincronização? Não, é um modelo. Eu trouxe um aqui só para mostrar para vocês como é que poderia ser e se vocês aceitam essa ideia. Lembre da ideia, certo? Cada um no seu ritmo, daqui a pouco eles estão na mesma frequência aqui, ó. Joia? Então, como é que vocês veem isso aqui, essa equação? Equação diferencial porque tem uma derivada, tá certo? Aí eu falo assim, como é que eu acho que todo mundo está acostumado? Derivada de θi dt. Não, não, não. Como é que a gente tem que pensar? Como é que é a variação da frequência do indivíduo I ao longo do tempo? Ele, esse carinha aí aqui, ó, ele tem a sua frequência, mas a sua frequência pode sofrer, ó, pode ter uma influência, uma perturbação da frequência das pessoas ou dos vagalumes à sua volta, ou seja, dos indivíduos à sua volta, tá certo? Então, quantos indivíduos eu tenho no total? Esse N aqui seria os 600 mil habitantes de Juiz de Fora, ou os 3 mil que estão no show, tá certo? Ou os 1.000 que estão numa peça de teatro. Entende a ideia? Certo? Aí existe essa fração, ó, onde cada indivíduo vai influenciar a sua, o seu I, certo? A sua frequência. Lógico que quando o J for igual a I, isso aqui é zero, seno de zero é zero. Você se não auto-influencia, tá certo? Essa influência ocorre quando o J é diferente de I, beleza? Como? Uma certa proporção. Beleza? Pegaram a ideia? Então, é assim que é um exemplo de modelo que tenta descrever a sincronização. Não, é o melhor modelo, é o único. Não. Tem vários, cada um tentando mostrar uma característica. Joia? E agora? Eu tenho essas 4 situações. Fumaça saindo por uma chaminé, moeda, cara ou coroa, não viciada. Uma barra esquentando, onde está o óleo? O que será que tem em comum? Tem alguma coisa em comum? Deixa o tempo correr, tá certo? Será que tem alguma dinâmica aí? Cada um é um fenômeno, cada um tem a sua própria dinâmica. Mas será que nessas dinâmicas existe alguma coisa em comum que caracteriza elas? A dica é a cara ou coroa, moeda não viciada. Quando a gente fala isso, automaticamente a gente já pensa o quê? Probabilidade, tá certo? Se eu estou falando não viciada, a chance de dar cara e de coroa é a mesma, 50% para cada um. Então, imagina assim, ó, coloca todo mundo que estava naquele show nesse ponto aqui, ó, acumula todo mundo num certo ponto e dá uma moedinha para cada um. No tempo 1, manda todo mundo jogar a moeda. Cara vem para um lado, coroa, quem tirou coroa, vai para o outro lado, tá certo? Então, no tempo 2, vai ter uma quantidade aqui, ou outra aqui. Vai lançando a moeda. Tempo 2, tempo 3, tempo N, e deixa o tempo correr. O que vocês acham que vai acontecer? Hein? Do tempo inicial, quando estava todo mundo aqui, veio todo mundo para cá? Não. Veio todo mundo para cá? Não, porque a moeda não era viciada. Então, o que acontece? Aonde tinha muito, começa a ter menos, mas ele começa a espalhar de forma uniforme os dois lados, sem preferência. Guarda essa ideia, sem preferência de direção. Lembra, a moeda não é viciada. Então, meio que você enxerga uma normal, mas a ideia é, aonde tem mais, vai para onde tem menos, sem preferência de direção. Então, agora você imagina assim, ó, você tem uma barra sendo aquecida. Uma barra uniforme, certo? Mesma espessura, feita com o mesmo material, e você começa a esquentar numa certa posição. Começou a esquentar aqui, ó, se a barra é uniforme, se você começa a esquentar nesse ponto, o calor vai só para esse lado? Ou ele vai a mesma quantidade para o outro
certo? Ou seja, sem preferência. Vai da onde tem mais calor para onde tem menos. Consegue entender a ideia? Onde tem mais, vai para onde tem menos, sem preferência de direção. Igual a fumaça. Ó. É um pouco diferente aqui a fumaça, que não é unidimensional, tá? Mas eu vou fazer uma coisa bem simplificada aqui, meio explicando no unidimensional, tá certo? Ó, vocês conseguem ver que aqui, ó, tem bastante, depois vai diminuindo, vai diminuindo. Vocês conseguem enxergar um cone? Toda vez que vocês tiverem um fenômeno desse tipo aqui, que você olhando, você consegue ver um cone, também tem esse processo. Da onde tem mais, vai para onde tem menos, sem preferência de direção. Ah, mas aqui seria, né, R3, né? Mas se você olhar um lago de cima e tem assim uma saída de esgoto, você vai ver um comportamento parecido, né? Porque o esgoto sai e vai se espalhando sem preferência de direção. E onde está o óleo? Ah, para casa. Vocês vão tentar descobrir o que tem a ver o óleo com todos esses outros fenômenos, tá certo? Então, na biologia, esse movimento aleatório, mas sem preferência, lembra de jogar a moedinha? A gente chama de movimento browniano. Já na física, equação do calor. E na matemática, engenharia, equação de difusão. Joia? Então, ó, aqui a ideia é assim, como é que vai na barra, tá certo? Aí eu quero saber agora qual é a temperatura em pontos da barra, em algumas posições da barra. Então, a U seria a temperatura. Então, a pergunta aqui é, como é que é a variação da temperatura em relação ao tempo? Joia? Mas só que essa variação, a temperatura, ela não depende só da posição. Ela depende o quê? Do tempo. É ou não é? Se você começou a esquentar esse ponto aqui, onde vocês querem segurar? Na posição X ou na posição Y? Tá certo? Eu vou falar, segura aí pra você passar na disciplina. Aonde você vai segurar? Tá certo? É uma escolha. Mas essa escolha não depende só, né, do tempo, depende da posição. Mas também depende do tempo. Então, a temperatura na barra depende de duas variáveis, posição e tempo. Lógico que a dinâmica, então, tem que expressar isso. Não só a variação no tempo, mas com uma variação também no espaço. E esse D aqui, aquelas constantes que aparecem nas equações, esse D representa o quê? O coeficiente de difusão. Isso aqui depende do material utilizado. Uma coisa é você usar cobre, outra coisa é usar alumínio, ferro, tá joia? Aí cada um deles tem um coeficiente de difusão específico àquele material. Pegaram a ideia? Bom, mas você não falou biomatemática? O que tem a ver a barra com a biomatemática? Agora você imagina, pegaram esse bichinho aqui, que é nativo da América do Norte, faziam casacos de pele com ele antigamente, e resolveram levar para a Europa, para não precisar ir buscar a pele, resolveram criar na Europa. Aí chegou um certo momento, pararam a produção, né, de casacos e liberaram os bichinhos. Ano a ano, tá vendo, tipo as curvas de nível? Ano a ano, foram vendo aonde ele alcançava, onde ele alcançou, né? Até onde ele invadiu a região. Consegue ver? Ah, mas aqui não é. Se você falou sem preferência, na barra, seria assim, sem preferência. É lógico que se você tiver no espaço, sem preferência, seria aí de forma circular. Mas, gente, lembra do coeficiente de difusão? Você acha que as terras aqui na Europa são homogêneas? É um tapete assim? Ou sempre o mesmo bioma? Muda, não muda? Tá certo? E essa mudança influencia, lógico, no perfil de invasão. Tá certo? Por exemplo, agora aqui, ó. Né? Esse mexilhão aqui, zebra. Ele apareceu aqui na região dos Grandes Lagos e foi expandindo. Certo?
Mas só que, lógico que ele vai expandir aonde tem água. Por isso que existem regiões aqui, ó, que não tem, né, a sua população que você está estudando, tá certo? Mas se você perceber, a invasão ocorre, né, de uma forma de espalhada onde tem mais para onde tem menos. Beleza? Conseguiram entender a ideia? E aí eu pergunto, mas então tudo resolve com aquela equação? Se você olhar esse fenômeno aqui, consegue ver a fumaça, consegue ver o cone aqui, ó. Mas o cone antes estava de pé. E agora ele está o quê? Deitado. Mas o que será que está acontecendo? Ainda ocorre aquele fenômeno. Está injetando aqui, aonde tem mais, está indo para onde tem menos, está espalhando. Mas só que agora, né, você está com o cone assim, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo ainda o que estava antes, tá certo? A difusão, o espalhamento sem preferência. Mas não é só isso. Existe a ação do vento aqui, ó, que está empurrando, né, a fumaça para um lado. E aí você está fazendo o quê? O seu modelo original, o seu fenômeno original está sendo perturbado por esse comportamento. Então, a sua equação, o seu modelo, tem que descrever isso, certo? Porque se fizer só isso, seria isso aqui. Quando fizer a simulação, vai dar isso aqui, um cone de pé. Mas não é isso. Isso não é a sua realidade. Então, falta o quê? Alguma informação, que no caso vai ser o vento. E aí, por leis de conservação, a gente mostra que essa variação aqui de posição representa o vento, a convecção. O pessoal da engenharia ouve convecção. Joia? Bom, se o vento está vindo da esquerda para a direita, o sinal é negativo. Opa, pessoal da matemática, lógica. Então, se ele vier da direita para a esquerda, o sinal vai ser o quê? Positivo. Certo? Então, só a troca do sinal vai falar se a fumaça vai ser assim ou se a fumaça vai ter esse outro comportamento. Ah, mas eu só errei o sinal. Já escutaram isso? Só errei o sinal, né? E fui tão prejudicado porque eu errei o sinal. Bom, continuando. Há uma necessidade evidente das pessoas aprenderem o que há de conexão com a vida delas. A gente precisa compreender o mundo em que a gente vive, tá certo? E é dessa necessidade que surgem os grandes resultados, né? Qual que foi o resultado? Tá, a árvore aqui, a maçãzinha caiu. Aí tem a lua lá, o cara perguntou, se a lua cai, perdão, se a maçã cai, a lua cai? Tá certo? E aí veio toda a teoria que a gente sabe, certo? Isso deu a base do cálculo. Bom, então a natureza, outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está pensando em modelos. A natureza age assim, não faz nada de modo mais difícil. A natureza não faz nenhum trabalho supérfluo ou desnecessário. Se ela não faz, por que a gente tem que fazer? Aí que vem a ideia do princípio da parcimônia. Veja aqui, a gente está com um fenômeno, né, original. Esse é o real. Você está observando o fenômeno acontecendo, tá certo? E aí você olha e fala assim, então eu vou bolar um modelo para descrever esse fenômeno. Lembra? Vou acrescentar um monte de termos na equação, vou usar derivadas parciais ou não, certo? Mas se você vai querer colocar tudo idêntico ao modelo real, o fenômeno real, para que você precisa do modelo? Tá certo? Então, a ideia da modelagem não é você querer representar 100% o seu fenômeno, certo? Porque a realidade você já tem. Então, o que você precisa é tentar fazer uma caricatura do que está acontecendo, do real, por meio das suas equações, tá certo? Mas essa caricatura não pode jogar muita coisa fora. Você pode jogar coisas que não importam. Tipo, ele tem o boi, ele é, sei lá, bege com manchas brancas, ou branca com manchas beges. Qual a diferença? Importa? Se ele é todo bege, se é todo branco, se ele é zebrado. Isso não importa.
para o que eu quero responder, entender a ideia do modelo? O que você quer obter de resposta? O que você quer entender do seu fenômeno? Então, você vai tirando as informações que são desnecessárias para aquilo que você quer. Então, você concentra no que você precisa, o mínimo que você precisa para caracterizar, né, fazer uma caricatura do seu fenômeno e conseguir de lá extrair alguma informação que você quer, tá certo? Então, veja que se eu tirar qualquer linha agora, ó, se eu tirar uma linha, uma curva, eu perco o fenômeno. Enquanto eu mantiver todas essas daí, ó, vocês conseguem reconhecer o fenômeno? Uma caricatura do fenômeno? Mas qualquer curva, qualquer informação a mais que eu retirar, eu perco. Ah, mas estava tão bonitinho. Tá bonitinho, mas não descreve, não dá uma caricatura do seu fenômeno original. Então, essa é a ideia do princípio da parcimônia. É aquela coisa assim, para que eu vou usar um canhão para matar uma formiguinha, né? Mais ou menos essa ideia. Então, não é muito eficiente esse uso de muita coisa, né? Para você responder as coisas. Quanto mais simples, mais interessante é. Então, modelar é uma tentativa de representar de maneira simplificada um sistema complexo, o que nos fornece um melhor entendimento daquele fenômeno, o que você quer saber de resposta. Joinha? Ó, aqui seria, não na reta, né? Ó, no plano, x, y, certo? Esse Turing aqui é o Alan Turing que inventou o computador. Então, ele andou em vários, né? Na matemática aí, ele não era só aquele do filme, joia? Então, aqui ele propôs um modelo de né, formação de padrões na pele dos animais. É o modelo? Não, é um modelo. Tem outros, eu trouxe aqui um para vocês verem. Ó. Consegue ver? Tem duas substâncias químicas. Elas interagem, tá certo? Elas espalham pelo seu bidimensional, que seria a pele do animal. Ah, mas o animal é meio curvo. Gente, pega um pedacinho dele aqui ó, e examina. Entenderam a ideia? Como se você tivesse realmente aqui, ó, na pele do animal, mais um pedacinho. Consegue ver? Certo? Pega um pedacinho e examina. Então, se o animal também está crescendo, está formando a pelagem dele, né, você precisa acrescentar ó, os elementos químicos, as substâncias. Porque se você imagina, ele é um embrião, um bebezinho, um filhote, jogou lá uma certa quantidade, ele cresce. Aquela quantidade não é o suficiente para espalhar, para acompanhar o crescimento. Então, precisa de uma produção ao longo do tempo, que é dado por essa F e G. Só para ter uma ideia, tá certo? Então, aqui, ó, ela vai se espalhando ao longo da pele. E aí, em projetos de iniciação científica, né, onde a Luriane, que agora está na Bahia, e o Arthur, né, que está na Unifei, né, ele ajudou na iniciação científica da Luriane, e eles, além de estudar um modelo matemático, conseguiram fazer a simulação. Ah, mas não é igualzinho. Gente, é uma caricatura. Será que aquela ideia do modelo dele funciona? Faz sentido? Né? Dá uma ideia do que está acontecendo? Entenderam? Bom, então vamos um pouquinho mais agora. Se a gente tem aqui um modelo, modelo de Malthus, dos mais conhecidos, como é que a gente olha isso aqui mesmo? Não, não é derivada de N em relação ao tempo. É a variação da população N em relação ao tempo, ao longo do tempo. Como é que é a variação da população ao longo do tempo? A variação é proporcional à quantidade da população presente. Tá certo? Bom, como é que... E esse eta aí? Quem que é esse número? Toda a equação tem uns numerozinhos acompanhando. Quem são eles? Aí, para você entender quem são eles, faz uma análise de dimensão. Já que é uma equação, o que tem de um lado tem que ter do outro. Mas no primeiro membro, a gente sabe que dNdt é, por definição,
né, dado pelo limite, que tem uma cara assim, ó. Certo? Bom, se você quer saber a escala, a dimensão aqui, a gente está vendo o quê? População, N é minha população. População pelo tempo. Se fosse um problema físico, eu falaria assim, N é o deslocamento. Deslocamento pelo tempo. Metros por segundo, quilômetros por hora. Mas aqui a gente está pensando em modelos biológicos. População por tempo. Então, eu sei aqui, ó, que o primeiro membro é população por tempo. Mas se é uma equação, vocês concordam que se o primeiro membro é população por tempo, o segundo membro também tem que ser população por tempo. Mas eu sei quem é a escala aqui, ó, do N. Escala não, perdão. A dimensão do N. Então, o eta vezes população. Então, esse eta tem que ser um sobre escala de tempo. Tá certo? Um sobre tempo. Então, quem é esse eta? É um sobre um certo tempo. Que tempo é esse? Então, vamos voltar. Vamos voltar para o modelo. Beleza? Então, olhando aqui no modelo. Bom, primeiro membro, aí a gente vai para a matemática. É derivada. N, sendo a população, a N eu posso falar que ela é positiva. Por quê? Valéria, ninguém fala que tem menos 2 gatinhos em casa. Tá certo? Não existe população negativa. E também, se a população for zero, não tem o que estudar. Tá certo? Então, para ter algum sentido biológico, a população tem que ser positiva. Ah, mas na matemática, matemática aplicada é outra. Joinha? Então, a população tem que ser positiva. Então, esse carinha aqui é positivo. E esse eta? Se esse eta é positivo, derivada positiva, demonstra um crescimento. Aí você pensa assim, se o eta é positivo, então esse tempo é o tempo de crescimento da população. Vou dar uma dica. Que tempo é esse? Se a população é de humanos, eu diria que é 9 meses. Demora em torno de 9 meses para você, de agora, em 9 meses, para você começar a perceber uma mudança na população, em termos de crescimento da população. Entenderam? O que é isso, gente? É o tempo que demora a gestação. Tá certo? É quando você consegue, você precisa de um período inteiro de gestação para começar a perceber mudanças. Ah, mas não querem meses. Tudo bem, pode ser em dias. Ah, mas não querem dias, quer em horas? Tudo bem, multiplica aí. Tá certo? Ah, eu quero em anos. Divide aí. Tranquilo? Então, o que está falando aqui? A variação da população, ao longo do tempo, vai crescer, certo? Se você pensar em natalidade. É um exemplo. Tudo bem? Mas, além da natalidade, a gente pode ter o quê? Uma mortalidade. Então, usando a mesma ideia de escala, ó, esse Mi também tem que ter escala de um subtempo. Mas se é mortalidade e não é por causa de doenças ou guerras, né, uma morte natural, quem seria esse Mi? Um sobre que tempo? Morte natural. No Brasil, 72 anos. Ou 72 vezes 12 meses. Não estava 9 meses? Então, se aqui a gente colocar 1 sobre 9, então aqui a gente tem que colocar 1 sobre 72, né? Vezes 12, para ficar a mesma escala. Tá? Essa escala de tempo, quem decide é quem está montando o modelo. A população humana, você olhar o tempo em segundos, você não vai perceber nada. Ah, não, minutos está bom. Não vai perceber nada, gente. Tá certo? Para ter uma mudança natural, tem que ser pelo menos meses. Mas, em geral, o pessoal trabalha com anos. Tá? Pegaram a ideia aqui? Então, e todas essas ideias estão valendo aonde? Num sistema onde a população, imagina se ela está presa, ninguém entra nessa, tipo Juiz de Fora, né? Tivesse isolada.
Ninguém entra, ninguém sai, e tem espaço e comida para a população crescer livremente. Imagina coelhos, né? Joga um monte de coelho, tem muito espaço, muita comida. O que vai acontecer com a população de coelhos? Vai variar ao longo do tempo proporcional à sua quantidade. Quem é a função cuja derivada é ela mesma? Vai ser a função exponencial. Essa aqui é a solução dessa equação diferencial. Equação, porque é uma igualdade, diferencial, porque tem uma derivada. Aquela da difusão, equação diferencial parcial. Essa aqui, que envolve só uma variável, que é o tempo, no caso, né? É a equação diferencial ordinária. Então, quais são? Não tem limites ambientais, muita comida e muito espaço, não entra, nem sai, nem guerra, nem nada. Então, o crescimento vai ser de forma exponencial. Veja que no tempo zero, você vai ter uma quantidade inicial da população, tá certo? Então, você começa com 10 casais de coelhos. Daqui um ano, você vai ter essa quantidade de coelhos. E aí vai. Beleza? Bom, mas não é só para coelhos. Olha só o que aconteceu com a população humana, né? De humanos. Demorava 75 anos para crescer 1 bilhão de pessoas. E aí foi indo, 37, 13, 10, 9, ou seja, cada vez mais rápido. Então, a população mundial estava crescendo de forma o quê? Exponencial. Mas só que aconteceu alguma coisa e aí a população começou a diminuir a velocidade de crescimento. Aí é o que a gente vai discutir, mas daqui a pouquinho. Só para vocês verem aqui, ó. Pergunta para os seus pais, para os seus avós. Na década de 80, passava na televisão. Vai faltar comida, a população mundial vai passar fome, né? Não que não estejam alguns passando fome. Eu estou falando assim, né? Na década de 80, 40 anos atrás, o pessoal falava que a população, aí começaram aqueles filmes de terror, né? Fim do mundo. Mas é porque a população estava crescendo de forma exponencial, enquanto que a produção de comida de forma linear. Eles tinham razão, ia acabar a comida e todos iam morrer de fome. Mas só que não morremos. Por quê? Alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Aí esse outro modelo aqui dá para dar uma ideia do que pode ter acontecido. Lembrando, região fechada, população lá dentro, certo? Interagindo entre ela. Então, veja aqui, ó. Essa equação aqui, ó, faz uma distributiva. É alfa n menos alfa sobre k, n vezes n. Tá certo? A sua derivada, a variação da sua população, pode ser encarada assim, ó. Mas vocês conseguem ver que tem um crescimento exponencial? Tá certo? E o decrescimento, ó, derivada negativa, porque alfa e k são positivos e n, lembra, é a população, tem que ser positiva. Então, esse termo aqui, ó, que representa o decrescimento da população, tá certo? O que ele está me dizendo? Se você tem muita gente, você está encontrando com muita gente, você está disputando espaço e comida com muita gente, tá certo? Isso é ruim, segura o crescimento, beleza? Imagina assim, você tem um irmão, você é sozinho, filho único, aí daqui a pouco você tem um irmão, 2, 3, tem que ter um limite, não tem? Essa é a ideia. Quando muita gente se começa a encontrar com vários de você, né, a mesma população, você começa a competir por espaço e alimento. E essa competição reduz a velocidade de crescimento. Dá uma olhada. Então, você tem aqui, ó, população N, aí você quer ver ao longo do tempo. Então, você tem uma quantidade inicial de população aqui, ó. Joia? Aí você olha a sua equação diferencial. Igual ela a zero. Ou seja, independente do tempo, não vai ter variação. É quando o tempo não influencia mais. Tá certo? A sua população está estável, nem cresce, nem decresce. Tem duas possibilidades. Ou N é zero, ou N é igual a K. Que K é esse?
é a capacidade de suporte, é quanto que aquele ambiente comporta. Tipo, imagina uma sala de aula, tem 100 carteiras, comporta 100, tá certo? É o máximo que a sala aguenta. Entenderam a ideia? Então, você pensa isso em floresta, né, no rio, no lago, beleza? Mas aí, se a sua quantidade inicial for pequena, bem pequena, tá certo? Bem pequena e o K é grande, uma capacidade boa, né, uma capacidade de suporte boa, então esse N0 sobre K aqui, ó, esse N sobre K é pequeno, é quase zero. Se é quase zero, o que está entre parênteses é quase 1. Então, basicamente, o que você teria? Alfa N, um crescimento exponencial quando a população está pequena. Mas quando a população começa a crescer, ela começa a aproximar de quem? Ela começa a aproximar dos K aqui, ó. Tá certo? A população está crescendo, ó, está aproximando de K. Mas quando a população aproxima de K, K sobre K é 1. Então, 1 menos 1 é 0. A sua população estabiliza. Consegue ver a assíntota horizontal aí formando? Certo? E se a sua condição inicial é maior que a capacidade de suporte? Tá certo? Coloca mais do que o ambiente comporta. Tira os macaquinhos de uma região, leva para outra, onde já estava na capacidade de suporte. Então, você está colocando uma população inicial maior que o meio suporta. Então, se N0 aqui, ó, se a sua população, certo, ao longo do tempo, é maior do que a capacidade de suporte, o que está entre parênteses é negativo. Negativo, vezes que, negativo, a sua população cai. Certo? Então, isso aí é um comportamento ao longo do tempo. Olha que eu não resolvi a equação diferencial, mas eu sei o que vai acontecer, certo? A população no início, muito espaço, muita comida, cresce rapidamente. Começa a pensar em Covid, gente. Muito espaço, muita comida, certo? Muita gente para ser infectada, cresce exponencialmente. Mas depois, com diminuindo os recursos, ou competindo com outras coisas, vai se estabilizando. Lembra do Platô? Tá certo? Mas é mais ou menos essa a ideia. Então, basicamente, é essa a ideia aqui, né? O seu sistema empurra para uma estabilidade, aonde essa estabilidade é atratora aqui e repulsora aqui embaixo. Bom, como a gente falou N vezes N, a gente pode pensar também o quê? Não a mesma população, você competindo com seus irmãos, tá certo? Pode ser populações diferentes. Então, duas espécies diferentes. Então, pensa assim, tem a espécie N e a espécie P. Então, essa é a ideia do produto de espécies diferentes, né? Esse encontro entre espécies diferentes, é que essa lei da ação das massas. Joia? Então, esse Lotka-Volterra, ele bolou um modelo. Aí, dependendo de como você monta o modelo deles, você vai ter presa-predador, competição, mutualismo, e aí você vai alterando conforme, lembra da ideia do touro? Conforme você tem as informações, você vai se colocando ou tirando. Observando essa equação, esse sistema de equações diferenciais ordinárias. Cada equação representa uma população, certo? E a sua variação ao longo do tempo. Perceba que essa população N tem um crescimento exponencial, tá certo? E como é que ela decresce? Pensa aqui, ó, beta, né? Positivo, NP, populações, positivo. Então, ela vai decrescer quando ela encontra o P. Então, P é prejudicial para o crescimento da população N. Mas, em compensação, a população N é favorável para o crescimento da população P. Já sacaram quem é a presa e quem é o predador? Tá certo? Então, o primeiro, o N, é a presa. Quando ele encontra o predador, diminui a sua população. Mas quando o predador encontra a sua presa, é favorável para o seu crescimento. E pode morrer de morte natural, independente da presa. Tá joia? É lógico que, se o predador não encontra a presa, não vai ter esse termo. Se não existir
a presa, certo? O que vai acontecer com o predador se ele não tem o seu alimento? Negativo, vai para extinção. Beleza? Bom, aqui tem um beta, aqui tem um gama. São iguais? Não. A princípio, não. Por quê? Uma raposa come 2 coelhos, pá, no mesmo instante ele cria 2 raposas? Ou existe, a cada 2 coelhos que ele come, um vigésimo da raposinha está sendo criado? Entende a ideia? Tá certo? Então, não é comendo a raposa come um coelho e pá, aparece uma raposa aqui embaixo. Não, é uma proporção. Joinha? Então, esse daqui é o presa-predador. Competição. O que eu mudaria nesse modelo, certo? Para ser uma competição. Competir é ruim para os dois, tá certo? A presença de um prejudica o outro. E a presença do outro prejudica o um. Então, o que acontece? Ruim para a primeira população, mas ruim também para a segunda população. E o mutualismo? É quando a presença da outra população é benéfica para um, tá certo? E a um benéfica para o outro, beleza? Então, se é benéfico, favorece o crescimento das populações, ó, mutualismo, entenderam? E vocês viram? Só trocando o sinal no modelo lógica Volterra, a gente muda totalmente a característica da dinâmica, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado. De novo, só errei um sinal, tá? Errar um sinal pode te trazer resultados que não são aquele real, né, ou nem uma caricatura do real, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com o que vocês fazem. Então, outros modelos populacionais, né, considerando o quê? Sexo, grupo etário, fenômenos com migração, entra e sai, então, vários outros modelos existem, tá certo? Tem esses aqui que deram origem a vários outros trabalhos, e o que mais recentemente tem se falado é do Kermark e McKendrick, né, que ele fez esse modelo CIR, né, para tentar explicar a gripe espanhola. Então, foi em cima, quando acabou a gripe espanhola, eles viram o que tinha acontecido e fizeram a proposta do modelo CIR, né, para descrever a dinâmica da gripe espanhola. Esses slides que eu vou mostrar agora, coloridinhos, bem feitinhos, não fui eu que fiz. Foi o professor Mauro Patrão, da UNB. Ele, inclusive, ele falou no COMAP, aqui da UFJF, né, que os alunos organizaram, tá certo? E daí eu aproveitei os slides dele, então é do Mauro, tá? Eu só vou aproveitar, ele falou sobre esse modelo, mas eu acho que é bem didático a forma que ele apresentou, e eu acho que vale a pena a gente rever o que ele explicou aqui para nós, tá certo? Então, ele falou assim, ó, pega a sua população total, N, e subdivide ela em compartimentos, modelo compartimental. Ou seja, cada compartimento representa uma subpopulação da população total. E essas subpopulações são disjuntas, não existe interseção. Qual é a ideia? Ou você está suscetível à doença, ou você está infectado à doença, ou você já esteve, e aqui dentro desse grupo, você já teve a doença, já esteve doente, se recuperou ou faleceu. Tá joia? Então, ele considerou essa dinâmica. Pegou a população total e subdividiu, né, em 3 compartimentos. Então, lembra? Cada população tem sua equação diferencial. Então, ele está falando aqui, ó. Como é que funciona, então? Quando a população de suscetíveis encontra a população de infectados, é esse produto. Ó. Mas por que toda hora você fala que é o produto, é o encontro? Lembra daquelas ideias lá do ensino médio? A menina tem 2 blusas e 3 saias. Quantos conjuntos são possíveis? Quantos encontros, quantas combinações são possíveis? É a mesma ideia. De todos os possíveis encontros, tá certo? Aqui a gente está com 25 pessoas. Então, eu vou encontrar com 25. Eu posso me encontrar com 25.
tá certo? No caso, 24, né? Posso me encontrar com 24, entenderam? A professora Valéria pode encontrar com outros 24, entenderam a ideia? Então, pega a quantidade de um, multiplica pelo outro, é a quantidade total de possíveis encontros. Desses encontros, existe uma taxa aqui, ó, há uma força de infecção específica de cada doença. Né? É um número, lembra? Lembra o estudo disso, de dimensões? Esse beta aí vai ser um número. Nesse caso aqui, 1 sobre tempo dessa população vai ser a dimensão dele. Tudo bem? Então, esse beta aqui mostra a força de infecção da doença. E a doença, por exemplo, catapora, é altíssimo. Então, esse beta é quase 1, 9 alguma coisa. Tá certo? Ebola, né, são altíssimos. Tudo bem? Então, mas aqui é beta e aqui é beta agora. Sim, porque se você é suscetível, a gente está falando de população humana, certo? Você era suscetível, pegou o vírus e ficou infectado, você não vai desaparecer, não vai se transformar numa raposa nem num coelho. Você vai continuar humano, mas só que agora você vai entrar para a categoria de infectado, você não é mais suscetível, saudável, é infectado, infeccioso, tá certo? Você move, né, de categoria, de subpopulação. Joinha? E o R, então, e depois que você fica ali, infectado por um tempo, você sai e se transforma em removido, recuperado. Joia? Então, aqui a gente está considerando o quê? Pega a população total e subdivide em subpopulações. A soma das subpopulações te dá a população total. No caso aqui, ele chama de 1, tipo assim, Juiz de Fora tem 600 mil. 600 mil equivale a uma unidade de população. Ou se é 100 mil, então você tem 6 unidades de população. Pegaram a ideia? Tá certo? Mas, ó, veja que se você somar essas equações, o lado direito aqui, ó, vai dar 0. Então, ele está falando o quê? Que a derivada da população total, a variação da população total é 0. Opa, derivada 0, população constante. Tá certo? Então, ele está falando o quê? Que não muda. Porque esse modelo que o professor Mauro, né, e o colega, esqueci o nome do colega, desculpa, gente, né, Reis, né, eles estão considerando o quê? 2, 3 meses. Eles propuseram esse modelo, a análise desse modelo, acho que até junho do ano passado. Então, tinha 3 meses de dados, tá certo? Então, a população, em 3 meses, a população humana não muda, assim. Então, considerar a população humana nesse período, né, fixa, constante, derivada 0, é razoável. Joinha? Concentra aqui, ó, nessa segunda equação. Tira o I em evidência. Tá certo? Bom, o segundo membro está falando o quê? Sobre a variação da população de infectados. Quando é que quando essa população de infectados vai crescer? Só se esse cara aqui, ó, for positivo. Então, só se o S, né, for maior que o gama sobre beta. Quando é que vai decrescer? Se o S for menor que gama sobre beta. Então, você está assim, ó, população S, e existe esse cara aí, ó, gama sobre beta. Se for maior, se o S for maior que gama sobre beta, a sua população vai crescer. De quem? População de infectados, certo? Se for menor, se a sua população for menor que gama sobre beta, você tem um decrescimento. A taxa, né, a variação é de decrescimento, tá certo? E se for 0, você está estabilizado. Tranquilo? E o S vai diminuindo, porque ou você é suscetível, ou remove por estar infectado. Não está levando em consideração outros tipos de mortalidade. Lembra, o período é pequeno. Se a mortalidade natural é 72 anos, se ele estava olhando 2, 3 meses, resolve falar que a população não está mudando, não está morrendo, certo? E
sabendo quem é o S e quem é o I, sabendo que N aqui é constante, automaticamente você consegue obter o R. Então, todos os esforços são onde? Analisar suscetível infectado. Então, só pela análise, igual eu fiz antes, dá para saber que o comportamento da população tem essa trajetória. Mas dá para a gente ver por meio de cálculo 1, tá certo? Pegando aquelas duas primeiras equações, fazendo a relação entre elas, a gente obtém isso aqui, aplica a integral, obtém essa expressão. Então, o infectado em função dos suscetíveis. Mas vocês conseguem enxergar o que a gente estava falando agora? Ó? Essa estrela é o nosso gama sobre beta. Então, o que acontece? Antes, a população cresce, estabiliza no gama sobre beta, mas decresce aqui. Ó. Então, a dinâmica é da direita para a esquerda. Ele percorre esse caminho, daqui para cá. Então, ó, vamos analisar aqui. Ó. O que a gente está falando? Que essa estrela é um limiar, ele é o ponto de máximo dessas curvas, certo? Ah, por que tem várias curvas? Porque a gente pode ter várias constantes de integração. Para cada constante você tem uma curva, tudo bem? Então, basicamente, é essa ideia aí, ó, das curvas possíveis de solução aí. A gente fala retrato de fase aqui. Em cada pontinho, você tem o suscetível naquele tempo e o infectado naquele mesmo tempo. Tá certo? É um parzinho. Então, a ideia é assim, se você começar com essa quantidade de suscetíveis e essa quantidade de infectados, o que a dinâmica fala? Que você vai caminhar nesse sentido sobre essa curva aqui, ó. Tranquilo? Então, você cresce, cresce, até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, o sistema sozinho, lembra da derivada? Da tangente? Te empurra para baixo. Tá certo? Ou seja, esse S estrela é aquela imunidade coletiva que o pessoal falava. Lembra dos suscetíveis? O número de suscetíveis tem que chegar num certo limiar, que a partir do qual a doença sozinha ia desaparecer, o sistema empurra a doença para baixo. Falando meio coloquial, mas acho que dá para entender, né, gente? Tá certo? Então, dá uma olhada. O que seria interessante, então? Ó, é que esse S estrela, ele viesse mais para cá, ó. Fosse esse aqui, ó, por exemplo, ou esse, ó. Porque se você ultrapassar o S estrela, o sistema estabiliza e começa a decair. Lembra a ideia? Gama sobre beta cresce e decresce. Joinha? Então, se o S estrela é esse gama sobre beta, quanto mais à direita ele tiver, melhor. Mas para ele estar mais à direita, só se a minha força de infecção for menor. Mas espera aí, o que é ser menor aqui? Menor aqui, eu estou dizendo o quê? Que menos gente vai ser infectada. Mas espera aí, quando o professor Mauro fez essa ideia aqui, não existia vacina e até hoje não existe remédio. Tá certo? Então, qual era a única possibilidade de diminuir a força de infecção? Era você alterar esse beta, mas esse beta não se altera. Tá certo? Cada doença tem a sua força de infecção específica. Então, esqueci o nome da palestra de ontem, né? Ela pegou, fez aqui, ó, multiplicou, né, um termo externo para influenciar. Então, tipo, criou um beta barra aqui. Esse beta barra não é a força de infecção. Acho que ela falou infectibilidade extrínseca, né, fora da dinâmica, uma influência externa à dinâmica. O que seria isso um ano atrás? Mais de um ano atrás, em abril do ano passado, março? O que o pessoal queria fazer? Como alterar essa chance de encontro aqui? Que esses número possíveis encontros existe, mas como fazer esses possíveis não serem tão eficientes? Só se eu multiplicar com alguma coisa que faça diminuir esse termo aqui, ó, esse coeficiente. Mas esse coeficiente é o beta.
Então, você precisa agir externamente para criar um novo beta que faça o meu S estrela ser maior, com o beta diminuindo. Mas por que você não mexe o gama? Porque o gama é a taxa de recuperação. Se você está com uma certa doença, não adianta, gente. Demora aquele período de incubação, de replicação do vírus, de você desenvolver a doença e de você se recuperar. Tipo, a Covid é em torno de 2 semanas. Não tem jeito, não tem como transformar isso em 3 dias, tá certo? Você não consegue influenciar nisso. É o que o pessoal está querendo com aquelas pílulas novas, né, que acho que a Pfizer e tal tá divulgando, é influenciar nisso aqui, ó. Não deixar a replicação do vírus acontecer e a coisa ser menos eficiente e você se recuperar mais rápido, tá certo? Então, para você ser mais rápido, não adianta. Agora, ainda hoje não temos, tá certo? A vacina não faz isso, tá certo? Mas pensa, a vacina influenciaria nessa eficiência da transmissão do vírus, entenderam? Então, você só consegue empurrar esse S estrela para a direita, até o momento, o que o pessoal pensou foi o quê? 1 ano e meio atrás, isolamento. Então, essa era a ideia do isolamento. O que você vai fazer? Faz o isolamento, faz o beta barra, né? Chamar aqui beta barra, diminuir. Ele diminuindo, o S estrela ia crescer. Então, você está aqui, nessa dinâmica aqui. Mas você sabe que a sua população total é fixa, é uma unidade, 600 mil habitantes. Então, você pensa assim, ó, se eu tenho muitos suscetíveis, S0, e um pouco de infectados, tá certo? Sua condição inicial. Se você não fizer nada, você está andando na curva vermelha, é aquela nossa original, tá certo? Se você não fizer nada, é essa dinâmica. Olha só, vai sobrar só isso de suscetíveis. Muita gente vai pegar, praticamente a população toda, tá certo? E vocês lembram, quem pegou, uma porcentagem grande, na minha opinião, estava vindo a óbito. Isso é legal? Não. Então, a ideia é o quê? Diminuir essa quantidade de infectados. Então, o que a gente faz? O que foi sugerido pelos cientistas, né? Já que você está aqui, ó, começou a pandemia. Isola o pessoal. Na hora que você isola, faz aquele beta barra, você muda a sua dinâmica do vermelho, que é original, para a nova dinâmica, onde você deslocou o S estrela. Então, você teria ó, uma queda aqui, aí você libera, aí você isola de novo, ultrapassou o S0, o S estrela original. A dinâmica sozinha, você chegou na imunidade coletiva, e a dinâmica sozinha empurra, né, a doença para baixo, e olha só a diferença. Só isso antes, e agora tudo isso sim, né, de suscetíveis. Pegaram a ideia? O que é que estava sendo discutido? É lógico que você fazer essas intervenções de isolamento gera um custo, certo? Então, lógico que você não consegue segurar, você entrou aqui, ó, dificilmente você conseguiria fazer isso, essa trajetória. Mas existia aquela ideia, não existia? Faz, segura um pouco, libera, segura um pouco, pronto, já era. Entenderam? Era isso que estava sendo defendido pelos cientistas, que estavam defendendo o isolamento, né, social. Tá certo? E aí, empurrar a população de forma, usando o isolamento, né, a ultrapassar esse limiar que o pessoal chamava de imunidade coletiva. Tudo bem? Bom, aqui é um trabalho de iniciação, certo? Onde o Walter, né, que está aqui da FJF, o Daniel, que está no Unicamp, que estudou aqui com a gente, e o Patrick, que está no FMG, que também estudou aqui com a gente. Quando começou essa pandemia, a gente pensou, vamos, como todos, pensar no modelo CIR, certo?
Mas como a gente estava querendo descrever uma coisa específica que estava acontecendo aqui em Juiz de Fora, e a gente estava percebendo o surgimento de assintomáticos e sintomáticos, a gente começou a quebrar a população de infectados em novas subpopulações deles, tá certo? E aí a gente vê aqui que a dinâmica segue esse fluxo, essa dinâmica, e cada subpopulação, as 9, possui a sua equação diferencial. E usando os dados da Prefeitura de Juiz de Fora e da Secretaria Estadual de Saúde, a gente obteve esse resultado. Ó. Total de infectados, o amarelinho é a Secretaria Estadual de Saúde e o vermelhinho é a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. E o azul é a simulação usando esses dados que a gente viu na mídia e tudo mais, simulando o nosso modelo. É o azul. E a gente percebe ó, que esse perfil é o esperado. Por isso que todo mundo lembra da ideia de invasão, tá certo? Deixa lá muita gente suscetível, né, todo mundo dando facilidades para o vírus, a invasão vai ser essa. Todo mundo já esperava essa curva. É sempre essa curva de invasão. Se você tem muito espaço e comida, tá certo? Mas olha só que interessante. Interessante assim, né, matematicamente. Se a gente deixar o tempo correr mais, a gente vê que lá, ó, em torno de outubro, novembro, né? Novembro, meados de novembro, a nossa simulação ficou aqui embaixo e a população de infectados continua a crescer, fugiu, né, dos parâmetros que a gente estipulou. O que aconteceu, gente? A população achou que estava tranquilo e, como falo, né, se não tomou tantas precauções, né? O isolamento não funcionou, tudo mais. Então, a gente faz um ajuste. Lembra aquele beta barra? Aquele W beta? Então, esse daqui, a gente fez ele em função do tempo. Então, a gente fez um ajuste no modelo, ele ajustou de novo. Tá joia? E agora a gente está continuando a simulação, vendo o efeito da vacina sobre essa dinâmica. Bom, o que seria, então, do mundo sem a matemática? A matemática é a mais humana das ciências, porque ela é pura poesia. A matemática lida só com invenção humana. É a nossa curiosidade que faz surgir os conceitos matemáticos, tá certo? É a gente que elabora tudo isso. Tudo que a matemática trata não existe na realidade. Você nunca viu o número 1 sentado em algum lugar, uma matriz passeando, uma derivada tomando suco. Ela não lida com nada que existe. É invenção humana, tá certo? De alto nível. Ela deveria ser ensinada como poesia e não como suplício. Aqui algumas, da onde eu tirei, ó, esse daqui é uma boa referência para quem está começando. Esse daqui foram os modelinhos que eu apresentei para vocês. E aqui o artigo do professor Mauro e do Reis, né, sobre esses slides que eu, né, peguei deles. Aí, vamos, né, tentar dominar o mundo, estudando matemática, na verdade, biomatemática, e obrigada aí pela atenção. Desculpa aí se eu passei muito tempo. Nossa, Luci, professora Luci, foi muito boa, agradeço pela sua palestra. Nós estamos realmente bem avançados no tempo e nós temos uma pergunta, que é a pergunta da Rafaela, que gostaria de saber se, para quem estudou, nunca estudou modelagem matemática, qual seria o primeiro passo para começar um estudo nessa área? Eu acho que teria que começar por estudar esses modelinhos. Ó, esse daqui é uma boa dica. Uhum. Tá certo? É bem recente esse livro, 2015. Né? Esses daqui tem 2 volumes, um de EDO e outro de EDP, mas eu acho que eu começaria por esse, estudando o que está em alta na epidemiologia, mas também, desculpa aí, Valéria, aqui, né? Pensar nesses nomes, ó, né? Okay. Esse que é Mark McKendrick, Malthus, Verhulst, começar a estudar o modelo lógica Volterra, todos aqueles livros de equações diferenciais da graduação, o Boyce de Prima, não tem?
de equações? Então, Livro de cálculo mesmo? Tem. A minha sugestão é pegar essa palestra, ok? Quando ela abaixar, ver a palestra e pegar todos esses nomes, porque, com certeza, eu acredito que a professora Lucy introduziu muito bem o assunto. Ok? Não, obrigado, Valéria. Gente, a gente tem que correr. Vamos fazer uma foto. Isso, vamos bater uma foto. Deixa eu fechar aqui, peraí. E a gente tem que correr para a palestra da Ana. Tatiana, não esquece depois de parar a gravação. Pode deixar. Abrem as câmeras. Walter, cadê você? Alisson. Walter, Carlos, Eduardo. Vou fechar um aqui para aparecer mais gente. Eu vou abrir a câmera dessa. Cadê o Eduardo? Eduardo, abre aí, Eduardo. Ficou bonito, Carlos. olha. Luana, abre aí. A Valéria no buraco. Vou fazer alguns prints e a Rafaela também para garantir. Peraí, a Valéria está de braço aberto. Peraí, gente. Espera um pouquinho. Aí, gente, abriu ou não? Ô, Júnior, abre aí. Tá aparecendo muito pouco para mim. Tá aparecendo para você aí, Valéria? Ah, tem um monte de gente sumida. Para mim, tá faltando só 2 aparecerem aqui. Walter. Alô? Alô? Fala alguma coisa aí, gente. A gente tá aqui. Sim, algumas pessoas estão colocando que estão sem câmera. É. Ah, tá jóia, então. Então, vou fazer com que temos aqui, então. Tá jóia? Espera aí, mais um. Aí, só mais um, hein? Espera aí. Dá um sorrisinho aí, gente. Jóia. Oi. Aproveitem que a Lucy é profissional para os prints. Não, então meu WhatsApp está fechado. Lucy, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pela paciência. Até a próxima palestra. Obrigada por terem assistido, gente.